A gente reclama de pagar a conta de luz no fim do mês. A verdade é que nós simplesmente desaprendemos a lidar com a escuridão de verdade. E por séculos, a luz dentro de casa não era algo que se comprava, era algo que se fazia. E tudo começa pelo coração de cada casa. A principal e única fonte de luz, calor e cozinha para uma família camponesa era uma fogueira aberta no meio do único cômodo da casa. Era o centro de toda a vida doméstica, o ponto de referência constante no dia a dia. No centro da cabana, sobre o chão de terra, a família mantinha um fogo aceso. Eles se reuniam ao redor para cozinhar em um caldeirão suspenso. Sem chaminé, a fumaça preenchia o espaço e escapava por um buraco no teto, cobrindo tudo com fuligem. Essa exposição constante causava doenças respiratórias crônicas e problemas oculares, como a catarata, considerados uma parte normal do envelhecimento. A luz de um fogo de lareira gera apenas 10 a 15 lumens. Para igualar a luz de uma única lâmpada de LED fraca de 450 lumens, seria preciso acender mais de 30 fogueiras dentro do mesmo cômodo. Pense nisso. Durante tempestades, o buraco de ventilação era fechado com um pano. A família então precisava escolher: apagar o fogo e ficar no frio e escuro, ou viver em um ambiente fechado e saturado de fumaça tóxica. Esse fogo constante precisava ser alimentado, mas os camponeses não podiam simplesmente cortar árvores. Eles eram forçados a usar combustíveis de baixa qualidade que exigiam um trabalho diário e exaustivo para serem coletados. Diariamente, mulheres e crianças coletavam madeira morta na floresta, pois a madeira de qualidade pertencia ao senhor feudal. Pegar uma árvore viva resultava em punições severas. Quando não bastava, cortavam turfa em pântanos ou moldavam esterco de vaca. Cada combustível tinha seu cheiro. A turfa era acre, o esterco era enjoativo e gorduroso. Uma família camponesa podia gastar o equivalente a 200 dias de trabalho por ano apenas na tarefa de coletar combustível. Era um esforço que não gerava nenhuma renda, apenas a sobrevivência mais básica, e era fundamental para iluminar suas casas. O esterco de vaca seco era um combustível tão essencial que disputas por direitos de coleta podiam levar a conflitos violentos entre vizinhos. Afinal, aquilo representava a diferença literal entre ter calor ou congelar durante o inverno. O uso desses combustíveis inferiores gerava uma consequência suja, a fuligem. O que era um resíduo tóxico do fogo era, paradoxalmente, um dos recursos mais úteis que a família camponesa produzia. Com o tempo, uma camada espessa e oleosa de fuligem se acumulava nas vigas. Periodicamente, a família raspava essa substância. Uma parte ia para a horta como fertilizante, outra virava pigmento preto. Por ser rica em salitre, a fuligem também era um ingrediente-chave para a fabricação de pólvora, tornando sua coleta um assunto de interesse militar. A fuligem de madeira contém até 10% de potássio em sua composição, um nutriente vital para o crescimento de vegetais como repolho e nabos, a base da dieta camponesa. O veneno da casa alimentava a família. Os camponeses viviam inalando uma substância cancerígena que os envenenava lentamente, mas, por necessidade, eles a raspavam das paredes e a espalhavam de propósito na terra onde cultivavam sua própria comida para poderem sobreviver. Mesmo com todo esse ciclo, a principal fonte de luz e calor tinha um fim decretado. Toda noite, uma lei chamada toque de recolher forçava todas as famílias a apagar seu fogo, mergulhando a comunidade na escuridão total. Ao anoitecer, o sino da igreja tocava. Cada família então pegava uma tampa de metal ou cerâmica, o cobre-fogo, e a colocava sobre as brasas para prevenir incêndios. A casa ficava em escuridão absoluta. A noite se tornava um período de inatividade forçada, um vácuo escuro e silencioso que aumentava a sensação de vulnerabilidade. Após o grande incêndio de Londres em 1666, que destruiu mais de 13 mil casas, patrulhas noturnas foram instituídas para verificar ativamente se os fogos estavam apagados, com punições severas para quem desobedecesse a ordem. E aqui está o mais bizarro. A palavra inglesa curfew vem do francês couvre-feu, que significa literalmente cobre-fogo. O termo que hoje usamos para controlar pessoas nasceu como uma ordem para que todos apagassem suas luzes. A única fonte de luz, que já era precária e tóxica, era compulsoriamente apagada todas as noites. A escuridão não era uma escolha, era uma lei. A única fonte de luz, que já era precária e tóxica, era compulsoriamente apagada todas as noites.
A escuridão não era uma escolha, era uma lei. Mas essa escuridão imposta não eliminava a necessidade de enxergar. Dentro das casas, a batalha contra a noite apenas começava, e as armas disponíveis eram as mais primitivas que se pode imaginar. A forma mais barata de iluminação portátil era a tocha de junco, um dispositivo caseiro que oferecia uma luz mínima em troca de um cheiro horrível. Era a luz dos desesperados, feita com os materiais mais básicos disponíveis para qualquer um. O processo começava com as crianças colhendo juncos, que depois eram descascados até sobrar uma fina tira de casca para suporte. O miolo poroso era mergulhado na gordura animal que sobrava do cozimento, até ficar saturado. Depois de seco, o junco era aceso, produzindo uma chama fraca e fumacenta que liberava um cheiro forte de gordura rançosa. Suportes de ferro, chamados de rushlight holders, existiam para segurar a tocha, mas era um luxo que poucas famílias possuíam. Uma tocha de junco de 30 centímetros queimava por apenas 15 a 20 minutos. Para conseguir uma única hora de luz, seria preciso fabricar e queimar de 3 a 4 tochas em sequência, um trabalho constante para um resultado mínimo. O mais bizarro é que, para não desperdiçar a gordura, você precisava segurar a tocha no ângulo exato. Inclinada demais, a gordura escorria e a chama se apagava. Reta demais, a chama diminuía. Manter a luz acesa era uma tarefa de equilíbrio constante. Essa luz fraca e instável mal servia para se locomover. Para qualquer tarefa que exigisse mais visibilidade, era preciso uma solução um pouco melhor, mas que introduzia um novo problema: o custo. Entrava em cena a vela de sebo. A vela de sebo era um degrau acima da tocha de junco, uma fonte de luz mais potente, mas seu preço e cheiro a tornavam um luxo ocasional. Ela representava um gasto significativo para a maioria das famílias camponesas. O processo começava derretendo gordura de boi ou carneiro, o que liberava um odor forte. Um pavio era mergulhado na gordura quente dezenas de vezes até acumular camadas suficientes. Ao queimar, ela produzia uma fumaça preta e gordurosa com cheiro de carne queimada. A cada 20 minutos, o pavio precisava ser aparado com uma tesoura especial, chamada de snuffer, para a chama não diminuir. O custo de uma única vela de sebo podia equivaler ao de 2 ovos. Acender uma vela para ter luz por algumas horas à noite significava literalmente queimar uma parte da comida da família. Pense nisso, era uma escolha entre ver ou comer. E nada era desperdiçado. As gotas de sebo derretido que se acumulavam na base do castiçal eram cuidadosamente raspadas e guardadas para engraxar botas, impermeabilizar tecidos ou fabricar novas velas de qualidade ainda pior. O lixo de hoje era o luxo de amanhã. O custo das velas e a ineficiência das tochas levaram ao uso de uma terceira opção, que oferecia mais tempo de luz, mas cobrava um preço diferente: o próprio ar que se respirava. As candeias a óleo eram a solução mais duradoura, mas o combustível barato transformava o ambiente. Uma candeia simples, feita de cerâmica ou metal, era preenchida com óleo de baixa qualidade, como o de peixe ou de colza. Um pavio de tecido era inserido e sua ponta acesa. A luz era mais estável, mas o óleo de peixe liberava uma fumaça espessa e um odor de peixe podre que impregnava tudo. A fuligem escura que produzia era coletada para ser usada como pigmento para tinta preta. Uma pequena candeia com 100 ml de óleo de peixe queimava por 3 a 4 horas. Era o tempo exato para uma noite de trabalho manual leve, como fiar lã ou consertar uma ferramenta. Era a luz que permitia uma pequena renda extra, ao custo de um cheiro insuportável. O mais absurdo vinha de comunidades costeiras, onde o óleo mais barato era extraído de uma ave marinha chamada fulmar. O processo consistia em capturar a ave e fazê-la regurgitar o óleo de seu estômago. A iluminação da casa dependia literalmente do vômito de um pássaro. Todas essas soluções eram sujas, fedorentas e ineficientes. No entanto, uma fonte de luz perfeita existia, mas era mantida fora de alcance, servindo como um símbolo de poder. A vela de cera de abelha era um luxo monopolizado pela igreja e pela nobreza,
inacessível aos camponeses. Essas velas queimavam com uma chama brilhante e limpa, sem fumaça e com um leve aroma de mel. Sua produção era controlada pela igreja, que as usava em suas cerimônias, associando a luz pura ao divino. A única vez que um camponês via essa luz era na missa, um contraste brutal com a escuridão fedorenta de sua própria casa. A igreja inclusive via a vela como um símbolo do corpo de Cristo. No século XIV, o preço de meio quilo de cera de abelha era suficiente para comprar quase 10 quilos de farinha ou pagar o salário de um dia inteiro de um artesão qualificado. Acender uma dessas velas era como queimar dinheiro na frente de quem passava fome. E aqui está a ironia final. Os camponeses eram obrigados a entregar sua cera de abelha como dízimo à igreja. A mesma matéria-prima que eles produziam era usada para fabricar as velas de luxo que eles jamais poderiam pagar. Eles produziam o conforto que lhes era negado. As soluções para a escuridão eram sujas, fedorentas e ineficientes, e a única luz limpa que existia servia apenas para iluminar a enorme distância entre os pobres e os poderosos. Com as opções artificiais sendo tão precárias, a única esperança parecia vir do céu, do sol. Mas até mesmo a luz natural era um luxo que a casa de um camponês não podia se permitir, e tudo começava pelas aberturas para o mundo. As janelas das casas camponesas não eram feitas de vidro, eram aberturas cobertas com materiais improvisados que mal deixavam a luz passar e não isolavam do frio, transformando uma visão do mundo exterior em um portal para a penumbra. As aberturas nas paredes de barro e madeira eram minúsculas, feitas para não perder calor. Como o vidro era um luxo inalcançável, elas eram cobertas com o que estivesse disponível. Primeiro, um postigo de madeira, que bloqueava toda a luz. Para uma opção translúcida, usava-se um pano embebido em gordura ou finas lâminas de chifre de boi. A palavra janela, do latim janua, significava porta, e era exatamente isso, uma pequena porta para o ar, não para a luz. Uma abertura de janela típica raramente ultrapassava 30 por 20 centímetros, a área de uma folha de papel A4. Essa era a troca brutal que precisava ser feita. Um pouco mais de luz significava enfrentar um frio muito mais intenso durante o inverno. Um material popular para envidraçar essas janelas era a bexiga de porco. O órgão era removido, limpo, inflado como um balão e deixado para secar ao sol. A membrana esticada e translúcida era então fixada na parede, fazendo a luz do dia ser filtrado pelo sistema urinário de um animal. Com as casas presas nessa escuridão, a vida era forçada para o lado de fora, ditada por um único mestre: o sol. A vida do camponês não seguia um relógio, mas sim um ciclo solar, resultando em jornadas de trabalho desumanas no verão e longas horas de confinamento no inverno. O trabalho no campo começava com o primeiro raio de sol, por volta das 4 da manhã no verão, e continuava sem parar até o último momento de luz, que podia ser depois das 21 horas. No inverno, a jornada encolhia, e o tempo restante era passado na cabana escura, onde o sono provavelmente acontecia em duas fases, com um período de vigília silenciosa no meio da noite. Durante o solstício de verão no norte da Europa, a jornada de trabalho físico contínuo podia se estender por 17 horas. Era um esforço que esgotava completamente o corpo ao longo de toda a estação, sem descanso ou recuperação. Pense nisso. Na Inglaterra, o imposto sobre janelas, que vigorou de 1696 a 1851, taxava as casas com base no número de aberturas. Para evitar o imposto, os pobres começaram a murar suas poucas fontes de luz, sendo forçados pelo próprio governo a viver em escuridão permanente. Submetidos a essa vida na penumbra, os camponeses não podiam criar mais luz. Então eles se tornaram mestres em manipular a pouca iluminação que tinham, usando truques inteligentes para amplificar a claridade dentro de casa. A principal técnica era a caiação. Uma vez por ano, as paredes internas de barro e madeira eram pintadas com uma mistura de cal e água. A superfície branca e fosca refletia a luz da lareira, tornando o ambiente mais claro. Esse ritual anual deu origem à limpeza de primavera, já que a cal também agia como desinfetante, matando mofo e insetos. Uma parede caiada pode refletir até 90% da luz que incide sobre ela, em comparação com uma parede de barro escuro, que absorve a maior parte da luz. Era a forma mais eficiente de iluminação passiva que existia. O mais bizarro: pratos de estanho polido, foices ou qualquer objeto de metal brilhante eram pendurados nas paredes.
Eles não serviam como decoração, mas como espelhos rudimentares, posicionados estrategicamente para capturar a luz do fogo e refleti-la para os cantos mais escuros do cômodo. Mas mesmo com todas essas táticas de reflexão, a fonte de luz interna continuava sendo a mesma, o fogo. E isso alterava a própria maneira como as pessoas enxergavam o mundo, criando uma realidade onde as cores verdadeiras não existiam. A luz do fogo e das velas de sebo é extremamente amarelada. Sob essa iluminação, o olho humano não consegue distinguir bem o espectro de cores. Tons de azul e verde se parecem com preto, enquanto vermelhos e amarelos se tornam vibrantes. A percepção real das cores de uma roupa ou de um alimento só era possível sob a luz do dia. A luz do dia tem uma temperatura de cor de cerca de 5.600 Kelvin, que é branca e azulada. A diferença para a luz de uma vela, com seus 1.800 Kelvin, é tão grande que altera completamente como o cérebro processa as informações visuais. Essa distorção de cores tinha consequências de vida ou morte. Ao cuidar de um ferimento à noite, à luz de uma vela, era quase impossível distinguir entre sangue arterial fresco e tecido necrosado. Essa era a realidade de quem tentava iluminar a casa sem gastar com energia, um perigoso jogo de adivinhação com a própria vida. A escuridão não era apenas a ausência de luz, ela ditava o tempo, o trabalho e, no fim, roubava do mundo as suas cores, alterando a própria percepção da realidade. Você acabou de ver um mundo onde a luz era um veneno, onde as pessoas respiravam fumaça para cozinhar, queimavam a própria comida para poder enxergar e eram forçadas por lei a viver na escuridão. Da próxima vez que você reclamar que uma lâmpada queimou, lembre-se que o seu maior esforço é trocá-la. O deles era não morrer sufocado pela única fonte de calor que tinham.